A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta dos eventos escatológicos, você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Muito obrigado por abrir as portas da sua casa para nós entrarmos mais uma vez. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. A Rede Brasil tem sido esse instrumento a serviço do reino de Deus para levar esta programação sadia para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, e nós agradecemos por sua oração e por sua audiência. Se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, você ser edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. Agora, se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos que estão reservadas para os salvos no futuro. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, este tema maravilhoso que nós já estamos estudando já há alguns meses, né? Iniciamos, pode trazer a tela, por favor? Nós iniciamos lá no livro de Gênesis, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, já estamos concluindo o Antigo Testamento, né? Já estamos estudando os profetas menores. Nos programas anteriores, nós estudamos algumas profecias do livro de Amós, aquele homem que não era profeta, não era filho de profeta, mas Deus o chamou para o ministério profético e ele foi chamado por Deus para profetizar não só para o povo de Israel e para o povo de Judá, como também a várias nações. Nós vimos nos programas anteriores, né, que Amós profetizou para os amonitas, para os moabitas, para os edomitas, para os sírios, além de muitas outras nações. Esta semana nós já estudamos também duas visões que estão registradas no capítulo 7 e capítulo 8 do livro de Amós. Vamos recapitular essas duas visões que nós estudamos? Pode abrir a tela, por gentileza? Pode passar a tela. Isso, a primeira foi esta profecia que foi, na verdade, a visão da locusta, do fogo e do prumo. O que foi que nós aprendemos nesse programa, né? De forma resumida, Deus mostrou ao profeta Amós que iria enviar essa praga de gafanhotos, a locusta. Aí Amós intercedeu a Deus, Deus poupou. Depois Deus mostrou a destruição com fogo. Amós intercedeu mais uma vez, Deus poupou, Deus se arrependeu. Depois Deus disse assim, olha, o que é que você está vendo, Amós? Ele disse um prumo. Deus disse, eu vou passar pelo meu povo. Pode trazer a tela, por gentileza? Então, nós vimos desse programa sobre o poder da intercessão, a intercessão de Amós. Deus, por duas vezes, Deus poupou de enviar determinado juízo, mas o juízo foi inevitável porque o povo não atendeu ao convite de Deus ao arrependimento. Nós estudamos também uma outra visão lá do capítulo de número 8, abre a tela por gentileza, que foi essa visão de um cesto de frutos, um cesto de frutos de verão, mas também as ameaças contra Israel. E essa visão desse cesto de frutos, pode trazer a tela? Na verdade era Deus dizendo assim, chegou o tempo do juízo, chegou o tempo do castigo, chegou o tempo da colheita. E nós vimos no programa anterior, nós tomamos por base o capítulo de número 4, e nós vimos aí que Deus alertou, advertiu o povo de Judá e de Israel de várias formas. Deus mandou fome, Deus mandou seca, Deus mandou juízos.
pragas de gafanhotos, e o povo não atendeu à voz de Deus. Por isso que o juízo foi inevitável. Nós também estudamos nesses dois programas algumas profecias bem conhecidas do livro de Amós, como aquela do capítulo 4, versículo 12, lembra? Que diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Que, na verdade, trata-se de uma mensagem de alerta sobre o juízo de Deus que seria derramado sobre a nação. Estudamos também outra profecia bem conhecida de Amós, que está lá no capítulo 8 e o versículo 11, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Mas não era fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, que muitas pessoas, inclusive, erroneamente, aplicam esta profecia para os tempos do fim, para o período da grande tribulação, mas nós já vimos que essa profecia já se cumpriu no passado, no período do cativeiro assírio, quando os israelitas estavam espalhados para outras nações e desejaram um profeta de Deus, um mensageiro de Deus, mas Deus estava em silêncio com o seu povo. Hoje nós vamos estudar outra profecia de Amós, que está registrada no capítulo 9, que trata-se de uma promessa de restauração do povo de Israel e do povo de Jerusalém. Então esse é o título, a promessa de restauração, e nós vamos tomar por base o capítulo 9, os versículos 11 a 15 do livro de Amós. Mas antes de nós explicarmos esta profecia, ou essa promessa de restauração, eu gostaria de lembrar que não apenas Amós, mas vários outros profetas anunciaram o castigo divino, como por exemplo, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico. Mas estes profetas também foram usados por Deus para trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração. Eu poderia citar aqui alguns exemplos. Eu poderia dizer, por exemplo, Isaías, Jeremias, o profeta Oséias, além de outros, né, que foram levantados por Deus para denunciar os pecados da nação, para chamar o povo ao arrependimento, para anunciar juízos divinos, mas também foram poderosamente usados por Deus para falar da restauração. Então, Deus também se utilizou dos profetas para dizer o que iria fazer com o seu povo no futuro, o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Esta profecia que nós vamos estudar hoje, ela tem dois períodos de cumprimento. Eu diria que é uma profecia de dupla referência. Em certo aspecto, essa profecia já se cumpriu no passado, nos dias de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, quando o rei Ciro autorizou o povo voltar para Jerusalém, autorizou a reconstrução do templo em Jerusalém. Cumpriu-se nos dias de Neemias, quando o rei Artaxerxes autorizou Neemias voltar para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Agora é bom lembrar isso, que há um aspecto dessa profecia que ainda é futuro, que ainda é profético, que é escatológico, porque parte desta profecia só vai se cumprir no período do reino milenial. Então, nós vamos inserir, digamos assim, esta profecia como uma profecia que já se cumpriu parcialmente. Você sabe disso. Existem profecias que já se cumpriram em sua plenitude, em sua totalidade. Outras se cumpriram parcialmente, como esta, e outras ainda terão o seu cumprimento no futuro. Então, nós vamos estudar essa promessa de restauração, porque o mesmo Deus que chamou Amós para o ministério profético, o mesmo Deus que denunciou pecados da nação através de Amós, o mesmo Deus que anunciou juízos, castigos sobre a nação através de Amós, foi o mesmo Deus que se utilizou também do profeta Amós para falar sobre essa restauração do povo de Israel e do povo de Jerusalém. Vamos estudar? Abre a tela, por gentileza, pode passar o texto. Amós capítulo 9, versículo de número 11, diz assim: naquele dia, que dia, professor? Não sei.
futuro. Traz a tela, por favor. Esse dia aí é um dia futuro, profético, escatológico. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir, que a profecia bíblica tem uma característica. Deus diz o que vai acontecer ou o que Ele vai fazer sem necessariamente dizer o tempo ou o período. São poucas as profecias que Deus diz quando vai se cumprir, como, por exemplo, a profecia dos 70 anos de cativeiro babilônico é uma profecia específica, tem um tempo de cumprimento. A profecia das 70 semanas de Daniel é outra profecia que também tem períodos específicos de cumprimento. Mas a grande maioria das profecias nós lemos, nós estudamos, nós sabemos que ela terá o seu cumprimento, mas nós não sabemos quando. Então, quando Deus diz assim, naquele dia, estava falando de um período de tempo futuro, que, como já falamos, em parte já se cumpriu e em parte ainda vai se cumprir no futuro. Volte a tela, por favor, mais uma vez. Naquele dia, o que ocorrerá a Deus nesse dia? Ele diz, tornarei a levantar a tenda de Davi. E eu gostaria de dizer aqui, que a tenda de Davi não está falando no sentido literal, é no sentido figurado. A tenda de Davi não é aquela tenda feita de tecidos ou de peles de animais que os hebreus faziam quando estavam nas suas viagens, nas suas peregrinações. Não, não é essa tenda. Essa tenda de Davi, Deus estava dizendo, Deus estava prometendo que iria reestabelecer o reino a Israel. Deus iria restaurar também a cidade de Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Então é uma promessa não só para um personagem, apesar de estar o nome de Davi aí, mas o nome de Davi representa a nação, representa o reino, representa o povo de Judá, o povo de Israel. Volte a tela mais uma vez, aí ele continua dizendo, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, porque a gente sabe disso. O reinado em Israel caiu, deixou de existir. Pode trazer a tela, por favor. Por volta de 722, o reino do norte, e a partir do ano 606 até 586, o reino do sul. Por quê? Porque o povo de Israel foi dominado por outros povos, o reino do norte pela Síria e o reino do sul pela Babilônia. E o reinado caiu, deixou de existir. Ainda hoje, Israel, apesar de ser uma nação independente, mas não está na monarquia. E Deus está se utilizando de Amós para dizer, eu vou restaurar aquilo que caiu. E eu aproveito para dizer aqui que Deus é especialista em restauração. Vou dizer mais uma vez, Deus é especialista em restaurar. Talvez você esteja precisando de um milagre da parte de Deus. Eu não sei se a sua família que está destruída, eu não sei se a sua empresa, se o seu comércio, eu não sei qual é a área da sua vida, se é a sua vida espiritual que está em tragédia, em fracasso, em ruínas, eu não sei. Mas eu quero dizer aqui que Deus é especialista em restauração. Que coisa interessante. Embora muitas vezes nas páginas da Bíblia nós vamos ver Deus dizendo que vai destruir, que vai arruinar, como ocorreu com as 12 tribos de Israel, por exemplo, mas nós também vamos ver Deus prometendo a restauração. E eu posso dizer sem medo de errar, Deus tem muito mais prazer de erguer, de levantar, de restaurar, de reconstruir, do que de derribar. Quando Deus derruba ou derriba, é porque Deus deu a oportunidade e as pessoas não obedeceram ao convite divino, não atenderam ao convite de Deus e não fizeram a sua parte. Lembra de 2 de Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, né? Se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a terra.
Então veja que há aí algumas condições para que Deus possa ouvi-los, possa restaurá-los, possa curar a sua terra. Então, quando Deus manda uma mensagem de juízo, quando Deus diz que vai destruir, vai derribar, é porque Deus já deu oportunidade de arrependimento e a pessoa não aceitou. Mas eu não tenho dúvida disso, que o prazer de Deus, o desejo de Deus é exatamente restaurar, reconstruir. E lendo esses 9 capítulos do livro de Amós, esse livro extraordinário, deste homem que nem era profeta, nem filho de profeta, mas foi chamado por Deus para o ministério profético, nós vamos perceber isso. Ele falando dessa promessa de restauração. Deus está dizendo assim: eu vou levantar, eu vou erguer a tenda de Davi que caiu. Volta mais uma vez o texto, por favor. Tornarei a levantar a tenda de Davi, o reinado, o reino de Israel que caiu. Aí diz: e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Deus está dizendo assim: eu vou restaurar Judá, traz a tela por favor, eu vou restaurar Jerusalém, eu vou restaurar o povo de Israel, eu vou restaurar a monarquia. É Deus dizendo: vai chegar um tempo em que eu irei restaurar, em que eu irei reconstruir, em que eu irei levantar mais uma vez esta nação. Pode passar o texto, por favor, versículo de número 12. Aí ele diz: para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu vou fazer com que eles restaurem, traz a tela por favor, recuperem toda a terra que eles perderam, porque essa é a verdade. Com as diásporas, com as invasões estrangeiras, com a ida do povo de Israel e de Jerusalém para outras nações, o que foi que aconteceu? Eles acabaram perdendo a terra em sua totalidade. Ainda hoje, o povo de Israel está dividindo o seu território com o mundo árabe. Você sabe disso, que judeus e muçulmanos estão habitando nas mesmas regiões. Existem bairros lá em Israel, por exemplo, que é um bairro muçulmano e outro que é um bairro judeu. Existe essa... E por quê? Porque Israel não está ocupando toda a terra por causa das diásporas, por causa das dispersões, por causa das invasões estrangeiras. Mas Deus está dizendo assim: olha, haverá um dia que eu vou restaurar, eu vou restabelecer, que eles vão tomar posse da sua terra mais uma vez. Volta ao texto, deixa eu ler esse versículo 12 mais uma vez. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor. Aí Deus diz que faz estas coisas. Deus deixa bem claro, traz a tela por favor. Deus diz: o Senhor que faz essas coisas. É Deus quem vai fazer. Não é simplesmente, Deus não está, que coisa interessante. Deus não está simplesmente anunciando o que vai acontecer, dizendo o que vai acontecer. Não, Deus está dizendo o que Ele vai fazer. E você que é aluno dessa escola de teologia, você sabe disso, que existem 2 aspectos de uma profecia. Às vezes uma profecia apenas anuncia o que vai acontecer. E às vezes a profecia, Deus está dizendo o que Ele vai fazer. São 2 aspectos distintos. Deus não está dizendo através de Amós que Jerusalém será restaurada, que o povo de Israel será erguido. Não, Deus está dizendo o que é que Ele vai fazer. É como se Deus dissesse assim: eu trouxe esse povo aqui para essa terra, Amós, para que esse povo vivesse aqui perpetuamente. Esse era o meu desejo quando eu prometi dar essa terra a Abraão, Isaque e Jacó. Mas o que foi que aconteceu? Eles chegaram aqui, eles não destruíram os moradores, eles não expulsaram os moradores. Eles não destruíram os deuses desse povo aqui que habita em Canaã. Eles não destruíram os deuses. Eles aprenderam as práticas pecaminosas. E esses teus contemporâneos aí, Amós, que nós já falamos nos programas anteriores, estão cometendo iniquidades.
injustiças sociais, estão oprimindo os pobres, vendendo o escravo pelo preço de um par de sapatos, estão desprezando os meus cultos, estão dizendo assim, olha, quando é que vai passar o sábado para nós voltarmos a vender o trigo? Detalhes em balanças enganosas. Aí Deus diz assim a Amós, nos capítulos que já estudamos, né? Capítulo 8, capítulo de número 7 e 8, mas no capítulo 9 Deus diz assim, eu vou restaurar esse povo, eu vou fazer com que eles sejam espalhados, as 10 tribos, reino do norte, vão ser levadas pela Síria, reino do sul vai ser levado para a Babilônia, mas eu vou restaurar, vai haver um período em que eu vou trazê-los novamente e eles vão possuir, eles vão conquistar ou reconquistar mais uma vez toda essa terra que eles perderam. Passe o texto, por favor, versículo de número 13. Aí Deus promete não só restaurar a tenda de Davi, mas ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega. Professor, pode me explicar isso melhor? O que é que Deus está dizendo? O que lavra vai alcançar o que cega. Deus está dizendo assim, eu vou abençoar tanto essa terra, haverá tanta fartura de alimentos, que quando chegar o período do plantio, ainda tem gente colhendo. É esse o sentido. Vai haver tanta fartura, tanta abundância, que mesmo quando chegar o tempo de lançar a semente, ainda terá pessoas colhendo frutos. Significa dizer produtividade. Deus está dizendo, eu vou abençoar essa terra, vai produzir muito. Abre a tela, por favor, para darmos continuidade. Aí ele diz, e o que pisa uvas, ao que lança a semente. O que Deus está dizendo? Olha, a fartura, traz a tela, por favor, será tão grande aqui em Jerusalém, que quando as pessoas vierem plantar uvas, plantarem as suas vinhas, ainda tem gente fazendo suco, pisando uvas da safra anterior. Ou seja, nem vai dar tempo a acabar a safra de uvas para começar a plantar novamente. Deus está falando de riqueza, de prosperidade, de abundância. E é claro que eu quero deixar muito claro aqui que essas promessas só terão o seu cumprimento de uma forma plena no milênio. Se você for lá no YouTube, lá no playlist, você assistir os programas que gravamos sobre o reino milenial, as bênçãos do milênio, as promessas, as profecias acerca do milênio, nós vamos perceber que uma das principais características do milênio é que haverá muita fartura de alimento, muita riqueza, muita prosperidade. Hoje, a grande parte da área de Israel é uma área desértica, há muitos desertos. E a produção agrícola de Israel é muito mais hoje pela tecnologia, por processos tecnológicos de irrigação, que eles conseguem ter uma boa produção, uma boa produtividade. Mas haverá dias em que, no futuro, no reino milenial, haverá muita fartura de alimento, muita abundância, de sorte que, ou de forma que, quando chegarem as pessoas para plantar, para preparar a terra, para fazer uma plantação, por exemplo, das uvas, das suas vinhas, ainda terá pessoas fazendo suco, pisando uva no lagar das safras anteriores. Volta o texto mais uma vez que eu ainda não concluí. Aí diz assim, e os montes destilarão mosto. O que é isso, professor? Monte destilando mosto. Ele estava dizendo assim, nos montes, nas montanhas de Israel, haverá tanta plantação de uvas que é como se eles estivessem ali derramando vinho em redor dos montes, e todos os outeiros se derreterão. Deus está prometendo não só o retorno do povo judeu à sua pátria, à sua terra, como lemos no versículo 11, mas Deus está prometendo aqui fartura, abundância, riquezas, prosperidade. Pode passar o texto, por gentileza? Versículo 14 diz assim, e removerei o cativeiro do meu povo Israel. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Quando Amós profetizou, o povo não tinha ido ainda para o cativeiro, porque Amós profetizou
por volta de 760 a.C. O reino do norte foi para o cativeiro em 722, mais ou menos 40 anos depois. O povo de Judá, de Jerusalém, foi para o cativeiro a partir do ano 606, mais de um século depois. Mas Deus, que conhece o futuro, que sabe do amanhã, Deus já estava prometendo restaurar aquilo que ainda não havia sido derribado. Não é interessante isso? Ou seja, o reino de Israel ainda não tinha deixado de existir, ainda estavam lá na sua pátria, na sua terra, as 12 tribos, eles nem haviam sido levados ainda para o cativeiro, mas Deus já estava dizendo assim, eu vou restaurar a tenda de Davi que caiu. Detalhes, ela ainda estava de pé. Ainda havia reis reinando em Israel, Jeroboão II, e lá em Judá e Jerusalém, o rei Uzias. Então nós vamos perceber isso, que Deus já estava prometendo essa riqueza, essa fartura, essa abundância, essa prosperidade em tempos futuros. Volta ao texto mais uma vez para nós entendermos. Aí diz, e removerei o cativeiro do meu povo Israel. Eles nem foram levados ainda, mas eu estou te dizendo, Amós, que eu vou restaurar, vou remover o cativeiro. E sabe o que vai acontecer com o meu povo? Eu vou te dizer, Amós, escreve aí, Amós, que eu quero que as gerações futuras saibam disso. E reedificarão as cidades assoladas. Que ocasião foi essa, professor, que as cidades foram assoladas? Na ocasião das invasões estrangeiras. Aí Deus diz, e nelas habitarão. Em outras palavras, o povo voltará a habitar na sua pátria, na sua terra. E quando eles habitarem, eles vão plantar vinhas, eles vão beber vinho, e é claro, deixa eu explicar algo aqui que eu considero importante. Esse beber vinho aí não tem um sentido de embriaguez, de pessoas estarem se embriagando. Claro que não. Esse beber vinho é porque o vinho era a bebida mais importante para o povo judeu. É por isso que a Bíblia está repleta de menção de uvas, de plantações, de vinhas, de mosto nas páginas da Bíblia, porque ainda é hoje, a principal bebida do povo judeu. Então, quando diz que eles beberão vinho, não está falando no sentido de embriaguez, mas está dizendo assim, eles vão plantar, eles vão colher, eles vão tomar seus sucos de uva, porque haverá muita riqueza, muita prosperidade. Abre o texto mais uma vez, para ver o que o texto diz. Diz, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E pomares, o que é que nos faz lembrar de pomares aí? Daquelas plantações de várias árvores frutíferas, de vários frutos diferentes. Deus estava dizendo, eu não vou fazer com que eles apenas plantem e colham uvas, mas haverá muitos pomares. Passe o texto, por favor, versículo 15, que é o último texto que vamos estudar hoje. Aí Deus diz, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Deus estava dizendo assim, eu vou plantar este povo mais uma vez. E tem um detalhe, viu? Dessa vez que eu plantar, ninguém vai mais arrancá-los. Eles não serão mais arrancados da sua pátria e da sua nação. E claro, torno a dizer mais uma vez que isso é uma profecia ainda futura, que vai se cumprir no período do reino milenial. Porque quando nós lemos as profecias acerca da grande tribulação, nós vamos perceber que mesmo durante a grande tribulação, quando o anticristo com os exércitos das nações confederadas invadirem Jerusalém, na ocasião da batalha do Armagedon, a metade da cidade vai ser levada para o cativeiro. Metade do povo de Judá e de Jerusalém vão sair da sua cidade. Então ainda haverá um período de invasões estrangeiras em Israel, que você sabe disso, que Israel só não foi destruída ainda por causa da mão de Deus. Mas haverá um período, que é o período do reino milenial,
que Cristo Jesus, eu creio na literalidade disso, nós cremos na literalidade disso, que Cristo descerá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Os seus pés estarão lá no Monte das Oliveiras, conforme está no livro de Malaquias, capítulo 4, Zacarias, desculpe, capítulo 4, versículo de número 4, e nós vamos perceber isso, que Cristo vai reinar sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. E é nessa época, será nesse período que Deus vai restaurar o reinado, Deus vai restaurar completamente a cidade de Jerusalém, e o povo de Israel, o povo de Jerusalém, voltará para a sua pátria e nunca mais serão arrancados. Que coisa interessante. O povo judeu, ele é por natureza um povo muito patriota. Eu já falei aqui de Daniel, que orava com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Eu já falei sobre Neemias, que mesmo estando no palácio, com conforto e segurança, mas quando soube de Anani, que o povo de Jerusalém estava em miséria, desprezo, os muros de Jerusalém fendidos, as portas queimadas a fogo, Neemias orou, jejuou, chorou e pediu ao rei para ir restaurar. Então, o povo judeu, o povo de Jerusalém, é um povo patriota, mas essa é a realidade. Muitos judeus não querem hoje ir para Jerusalém por causa dos conflitos, por causa das guerras, por causa dos bombardeios. Vez por outra, a mídia internacional está mostrando isso. Mísseis que são enviados contra Jerusalém. Então, por exemplo, judeus que estão espalhados pelo mundo, eles se sentem mais seguros, mais protegidos nas suas nações que estão habitando do que se voltar para Jerusalém. Mas haverá um período que quem vai estar reinando em Jerusalém é Jesus, o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. E ele não vai reinar só sobre Jerusalém, ele vai reinar sobre o mundo inteiro. Você lembra daquele sonho de Nabucodonosor? Daquela pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos, lembra? Ela feriu a estátua onde? Isso, muito bem, parabéns, nos pés. Porque os pés de ferro misturado com barro daquela estátua representam o governo do anticristo. E aquela pedra representa quem? Isso, parabéns mais uma vez, a pedra representa Cristo. Mas depois que a pedra atinge a estátua nos pés, diz que espalhou tudo. O ouro, a prata, o cobre, o ferro, o barro, mas aquela pedra que atingiu a estátua nos pés, ela cresceu e ela se expandiu pelo mundo inteiro. A pedra representa Cristo, mas quando ela cresce e atinge o mundo inteiro, aponta para o reinado milenial de Cristo. Então, quando Cristo estiver reinando em Israel, lá em Jerusalém, é claro que não haverá mais bombardeios, não haverá mais guerra, porque quando Jesus descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, ele vai destruir as nações, os exércitos inimigos de Israel. Então, as pessoas se sentirão seguras em Jerusalém, e é aí que judeus que estiverem espalhados pelo mundo inteiro voltarão para habitar em Jerusalém, na terra que Deus deu à descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Então eu posso dizer que parte desta profecia, ela já se cumpriu. Volta mais uma vez esse texto para reler. Deus diz, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Então veja, eu posso falar aí de três períodos de cumprimento, essa é a realidade, são três. Primeiro, Israel, Jerusalém, Judá, começou a ser restaurada nos dias de Ciro. Nós já estudamos aqui em outros programas. Eu quero até esclarecer que quando nós estamos estudando, por exemplo, mais de uma vez sobre o cativeiro assírio, sobre o cativeiro babilônico, é porque mais de um profeta falou sobre isso. Então é a razão de, às vezes, nós estarmos falando sobre a mesma temática, sendo que de profetas diferentes. Porque vários profetas anunciaram o cativeiro assírio e babilônico. Então eu posso dizer que essa profecia começou a ser cumprida nos dias de Zorobabel,
quando o rei Ciro autorizou o retorno do povo judeu. E o livro de Esdras, que eu já falei aqui, os 2 primeiros capítulos de Esdras, que fala exatamente sobre o cumprimento desta profecia, ou desta promessa. Nós selecionamos alguns versículos para mostrar que, em parte, essa profecia já se cumpriu. O segundo período de cumprimento ocorreu mais ou menos há 2.000 anos, né? Em maio de 1948, depois de 2.000 anos que Israel foi disperso. Deixa eu explicar essa história para você entender melhor. Em 722, o Reino do Norte foi expulso pela Síria, foi levado para outras nações, nunca mais retornou. Em 606, o povo de Judá e de Jerusalém foi levado para a Babilônia, mas voltaram 70 anos depois. Então, Jerusalém foi reerguida, foi reconstruída nos dias de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. Só que no ano 70 da era cristã, mais ou menos 6 séculos depois, né? O que aconteceu? Eles foram espalhados mais uma vez, estiveram espalhados pelo mundo inteiro. Voltaram para a sua pátria em maio de 1948. Israel voltou a ser uma nação. Então, observe que já houve o cumprimento desta profecia de 2 formas diferentes, de 2 maneiras, tanto na reconstrução da cidade e do templo nos dias de Zorobabel, como também em maio de 1948. Mas essa profecia só vai se cumprir na sua íntegra, ou de forma cabal, completa, total e absoluta, você sabe porque nós já explicamos, no período do reino milenial. Como o nosso objetivo no programa é estudar as profecias que já se cumpriram, para provar que as profecias bíblicas são infalíveis, nós vamos estudar apenas esse período do cumprimento que está na Bíblia, lá no livro de Esdras, mas vamos reler rapidinho, porque é só o texto que fala sobre o cumprimento. Vamos lá? Então, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, e eu posso acrescentar aí de outros profetas, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão. Pregão aí é um edito, né? É uma ordem, um mandado, é uma carta, uma sentença, é um decreto do rei por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. O que foi que Ciro disse? Passe o texto, por favor. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Passe o texto, por favor. Que quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Pode passar o texto, eu estou apenas lendo porque é um assunto já conhecido. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar ajudarão, com prata, com ouro, com fazenda, com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Versículo 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem, olha aí, a edificar a casa do Senhor, que está onde? Em Jerusalém. Capítulo 2, agora versículo 1. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia. E, olha aí o cumprimento, tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para onde? Para a sua casa. Acréscimo meu, para que se cumprisse a palavra de Deus através de Amós, versículos 64 a 67. Toda essa congregação junta, qual foi o número, professor? A multidão que voltou, diz 42.360, fora os servos, as servas, que foram 7.000, ou seja, mais ou menos aí 50.000 pessoas, foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras, ou cerca de 50.000 pessoas que retornaram. Passe o texto, por favor. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, jumentos, 6.720. Que coisa interessante.
Até os cavalos, as mulas, os jumentos, eles puderam levar de volta para Judá e Jerusalém. Finalmente, o último versículo, que é o 70. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Posso dizer então que esta profecia ou esta promessa de restauração, em certo aspecto já se cumpriu, mas há um aspecto ainda futuro e escatológico que terá seu cumprimento durante o reinado milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.